Sejam bem-vindos a mais um Papo Cajuína, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que impactou todo mundo que trabalha, que é, obviamente, o futuro do trabalho. E não só o futuro do trabalho, acho que a gente tem que falar sobre o presente também, as novas relações, né? Como que a gente está se relacionando com o trabalho. Eu vou dar a minha percepção, a minha experiência. Eu sou jornalista, eu trabalhava há alguns anos em redação e eu sempre tive muitos amigos freelancers. E eles trabalhavam home office e eu falava, gente, vocês são loucos de trabalhar sem ninguém em casa, sabe? Eu preciso daquele momento de interação, aquele momento do cafezinho, a fofoquinha, né, diária também, que é importante, saudável. E em 2 anos a gente está aqui, trabalhando, eu tô ali trabalhando de casa e bizarramente tá dando certo. Todo dia eu mordo a língua falando, nossa, não ia dar e tá dando. E você, Lu, o que você tem aí? Você tem alguma história com relação a trabalho? Eu acho que tanta coisa mudou, né, Lu? O escritório mudava, eu me mudava junto. Então, eu gostava de estar, uma distância a pé, praticamente, do escritório. Porque justamente essa troca, essa conexão, que eu acho que a gente aprendeu e tá sabendo fazer melhor do que nunca. Então, ter essa possibilidade dos dois lados, isso eu acho que, para mim, foi a grande mudança em relação a antes, né? Hoje você mora no trabalho, né? Hoje eu praticamente moro no trabalho, exatamente. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje 2 convidados. Então, para começar, em ordem alfabética, a gente está aqui com a Andréa Janer, fundadora da Oxygen, e também está em todos os eventos de inovação, figurinha carimbada, então sabe tudo que está rolando. E o Jean Martinez, que é fundador da Winning, e spoiler, ele está adotando aí uma medida polêmica e que talvez seja um sonho de muita gente, que é a semana de 4 dias, né? Isso aí. Vamos dividir um pouco dos aprendizados aí da jornada. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, então a gente vai pedir para vocês se apresentarem um pouquinho nas suas próprias palavras. Você quer iniciar, por favor, Andréa? Posso. Bom, gente, obrigada pelo convite de estar aqui. A gente já troca figurinha há um bom tempo, né, Lu? Prazer estar aqui com vocês e trocar sobre um assunto que virou meio que meu principal tema nos últimos 6 a 8 meses, né? Acho que à medida que a gente foi vendo a pandemia ceder um pouco, dependendo do país de onde a gente está falando, a gente começou a se deparar com uma série de dúvidas, de desafios e um certo improviso também, né? Acho que assim como a gente improvisou lá no começo da pandemia, eu estou vendo muita empresa improvisar agora também esse retorno. Então, acho que é um assunto que a gente tem que falar. Acho que ele tem que ser debatido, discutido, é relevante, é urgente. E esse é o meu papel, é trazer, por meio da Oxygen, um pouco de luz sobre os grandes temas que a gente precisa enfrentar como sociedade. Então, por meio, né, de aulas, palestras, cursos, newsletter e uma série de outros conteúdos, a gente traz para empresas e para pessoas um pouco do que vem pela frente. E a gente, assim, quanto mais repertório a gente tem, eu acho que a gente consegue tomar melhores decisões, se preparar melhor e aproveitar as oportunidades que esse futuro nos traz. Muito legal, muito bom. Obrigado, viu, André? É prazer estar aqui contigo também. E você, Jean, conta um pouquinho pra gente. Oi, gente. Primeiro, obrigado pelo convite e apaixonados por esse tema, né? Que é como é que a gente consegue evoluir a forma de trabalhar, buscar usar meios mais inteligentes mesmo, assim, de tornar o nosso trabalho mais eficiente, produtivo e alcançar melhores resultados, enfim. Então, esse é um assunto que mexe com o meu coração como empreendedora. A Winning depois já conta um pouquinho do que a gente faz, mas, enfim, a gente é uma empresa de software que ajuda, né, marcas, agências, criadores de conteúdo como um todo a trabalharem de uma forma mais inteligente, usando os dados no seu processo criativo. Então, a gente objetivamente trabalha com esse assunto, mas também como empreendedor, né, a gente é uma empresa pequena, assim, em processo de crescimento, a gente entendeu que isso era um elemento central, assim, para conseguir construir um ambiente de trabalho em que os melhores talentos gostariam de estar, assim, e a gente vem experimentando já agora há 6 meses esse modelo de trabalho de 4 semanas. Não, falei besteira, são 4 dias por semana, com muitos aprendizados, medindo muita coisa para, né, entender se no final fazia sentido mesmo ou não. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, e já mando spoilers que para a gente fez muito sentido, então a gente decidiu seguir. E aí, mais do que tudo, além do que a gente faz e do que a gente está fazendo aqui dentro,
Eu sou, cara, o pai de 2 crianças, da Clarinha de 5, do Sebas de 9. Eu sempre sonhei em poder criar um ambiente onde eu pudesse estar com eles assim na jornada de crescimento deles, e sempre tentei colocar isso aí no dia a dia da empresa também, como um dos nossos valores. Assim. E eu acho que, assim, antes da pandemia, eu via como era meu estilo de vida. Eu passava quase 2 ou 3 semanas do mês fora do Brasil, que a gente tem muitos clientes fora do Brasil, viajando, enfim. E depois da pandemia, eu achava que era impossível essa ideia de a gente trabalhar e fazer tudo à distância. E depois da pandemia, eu me vi forçado a seguir trabalhando, produzindo, né, fazendo tudo dentro de casa. E para mim foi uma descoberta, ver que de fato era possível e que eu podia estar mais tempo com meus filhos. E isso, no final das contas, tem me feito ser mais feliz, mais produtivo e mais realizado. Enfim, então acho que vai ser um papo bom. Tem muita coisa aqui para a gente trocar e aprender juntos. Gia, é muito legal te ouvir falando, e eu sou muito curioso, então não vou conseguir esperar muito tempo. Já conta pra gente dessa experiência que vocês estão fazendo aí na Winning há, como você falou, 6 meses. Como que está sendo? Que tipo de desafio? De onde veio essa ideia? E depois a gente conversa um pouquinho sobre resultados também. Cara, isso, na verdade, não é um fato isolado, né? Não é que o nosso trabalho com gente se resume a esse experimento, né? Na verdade, há muitos anos já, a Winning tem 7 anos, quando a gente desenhou a estratégia da empresa, a gente adotou um framework que é do Jim Collins, que é o Flywheel, né? Que ele fala assim, olha, as empresas que vêm crescendo de forma mais virtuosa no mundo, elas conseguem criar um ambiente virtuoso dentro da sua estratégia, onde um elemento alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro, e a gente lá atrás desenhou, como o Flywheel da Winning, essa ideia de colocar as pessoas no centro. E o meu sócio, que é um apaixonado pelo assunto, que é o nosso CEO, que é o Carlos, um dia falou assim, olha, cara, estou vendo aqui um assunto que eu estou achando que a gente precisa olhar de perto, já está acontecendo em vários lugares no mundo, que é essa mudança da lógica de trabalho semanal para abraçar um modelo de 4 dias de trabalho por semana. E aí tem N motivos, né? Tem várias explicações do porquê que isso faz sentido, né? Essa lógica de 5 dias foi criada lá atrás, né, na Revolução Industrial, quando você media a produtividade em função das horas das pessoas dentro de uma fábrica. E no mundo de hoje, onde, no nosso caso, né, a gente desenvolve software para criatividade, então o nosso trabalho é muito criativo, né? Um trabalho de inovação, de desenvolvimento. A gente achou que fazia todo sentido, no mínimo, experimentar, e a gente sempre teve muito essa filosofia, assim, pelo menos vamos testar e vamos ver o que vai acontecer. E a gente testou por 1 mês e avisou para a empresa toda, assim, gente, é um experimento social, pode dar errado, não contem para ninguém, vamos ver o que vai dar. Se der certo, aí a gente buscou medir tudo que a gente podia, né, em termos de produtividade, saúde mental, felicidade do time, retenção de talentos e tal. E aí, 1 mês, cara, foi incrível os números de resultados que a gente viu. Vamos, então, mais 2, vamos virar um quarter virou um outro quarter, e 6 meses depois a gente se sentiu seguro de compartilhar isso com o mundo. Então, a gente estava fazendo isso, a gente pediu para todo mundo, a gente não contem para ninguém, a gente não quer gerar essa expectativa. Pode ser que dê errado, se der errado, a gente sabe que vai ser uma empresa melhor saindo desse experimento, mas no nosso caso funcionou muito, assim, basicamente os resultados, assim, em resumo, foram ver que o time era capaz de passar as metas, os resultados esperados, né? Ano passado a gente triplicou, assim, de tamanho de receita, enfim, a gente cresceu como a gente gostaria, e com um time mais feliz, né? Com mais tempo, não só para estar com os filhos, para ir no médico, mas também para ler seu livro, para fazer seu curso, ou mesmo para ter um dia para botar as ideias no lugar, para escrever no papel aquilo que ele, enfim, tinha na cabeça, enfim. Então, para a gente tem sido um experimento até então muito feliz, e a gente segue falando para todo mundo, gente, a gente não promete que isso aqui vai ficar para sempre, a gente vai seguir medindo, segue sendo um experimento constante, mas enquanto fizer sentido, cara, é um desejo, é um sonho a gente poder, de alguma forma, servir de um bom exemplo como empresa, né? Uma empresa que consiga crescer de forma muito acelerada, trabalhando de um jeito mais saudável. Então, é um sonho grande, né? Sem prometer que isso vai estar aí para sempre, enquanto estiver funcionando, estará, mas para a gente tem feito muito sentido, a gente está bem animado aí de seguir fazendo isso. Queria complementar aqui, achei o máximo a sua explicação, fiquei encantada com o que você falou.
E estou me lembrando aqui que, assim, você está em grande companhia, né? Porque tem grandes empresas no mundo, a Bolt nos Estados Unidos, a Panasonic no Japão, várias empresas de diferentes portes, né? O que era antes uma coisa restrita a empresas talvez menores, com menos colaboradores, agora está ganhando uma robustez, um corpo e está chamando a atenção de muita gente. Tem governos, como o governo da Espanha, como o governo, enfim, da Islândia, que estão, inclusive, fazendo experimentos, né, testes com algumas empresas, abrindo uns programas, financiando esse programa para que não precise haver corte de salários e prejudique os funcionários. Então, assim, é uma ideia incrível e que não é uma maluquice, né, Jean? Não é uma maluquice. Tem muita gente grande fazendo e os corajosos estão fazendo, né? Então, parabéns por você ter feito esse movimento, porque é a coisa para os corajosos. Muito bom. Não, isso está perfeito, assim. Assim, para a gente ter visto, e foi isso que inspirou a gente, né? A gente viu, pô, tem tanta gente já fazendo, testando, validando, vamos testar pelo menos, né? Vamos tentar, assim, está sendo surpreendente ver o resultado. Legal. E é muito louco isso, né? Você falou até da Panasonic no Japão, né? Que é um país conhecido, que é um país workaholic, que morre trabalhando. As maiores taxas de suicídio do mundo, Exato. Enfim. O que isso significa aí pra gente? Eu acho que isso tem muito a ver com a expectativa, enfim, que as pessoas... Acho que a pandemia fez a gente repensar, né? Acho que isso até vou ser redundante aqui, mas a pandemia fez a gente repensar os nossos valores, né? E para cada geração isso teve um peso, né? Para os jovens, né? Para a geração Z, para os millennials, isso... As pessoas não querem aceitar as coisas como elas sempre foram, né? A gente teve agora aquela história que se dizia no começo da pandemia, que a gente nunca deve desperdiçar uma boa crise. Acho que ela nunca foi tão verdadeira para o mundo do trabalho como agora, né? A gente tem agora a chance de redesenhar as regras, de reescrever as regras. Somos nós aqui que somos gestores, o Jean que é empreendedor, somos nós que temos que criar. Lá na Oxygen a gente fez um experimento não tão assim, grande quanto você, eu acho que a sua empresa é maior que a nossa, mas a gente está experimentando terminar sexta-feira às 14h, que já é um começo, né? Eu acho que isso, eu acho que fica o convite aqui para as empresas, né? Não terem medo de testar. Claro, com empresas muito grandes, que existe uma questão, não sei, de regulatório, que a gente vai ter que entrar aqui em algum momento, talvez, nessa questão do arcabouço jurídico e de como isso vai funcionar. As leis trabalhistas no Brasil são super difíceis, mas eu acho que se você tem um time coeso, um time, talvez uma pequena ou média empresa, por que não testar, né? E fazer um experimento assim, começa aos poucos, começa terminando mais cedo na sexta, de repente faz uma sexta por mês, tem gente que faz 2 sextas por mês, e vamos testando e ver o que acontece. Então, acho que o que aconteceu no Japão é que as pessoas realmente estão chegando a níveis insustentáveis de ansiedade, de depressão, de burnout. Isso no mundo inteiro, a gente tem visto, acompanhado os números. E a gente precisa de um novo modelo, né? A gente precisa de novas soluções. Não dá para a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? E eu acho que a pressão do consumidor, a pressão da imprensa, né? Hoje os olhos estão sobre as empresas, né? As pessoas não querem mais ler que alguém está fazendo alguma iniciativa de diversidade, de inclusão, ou de impacto, e aquilo não passa da página 2, né? Então, acho que está na hora de realmente walk the talk, falar o que a gente faz. E a Panasonic inovou em vários aspectos, não foi só isso, né? Eles falaram, o presidente do CEO da Panasonic falou, eu preciso que os meus funcionários trabalhem melhor, trabalhem felizes, a gente precisa que eles tenham tempo para fazer outras coisas, como o Jean falou. E se você olhar a fala, por exemplo, da Jacinda Ardern, na Nova Zelândia, ela encarou essa questão da semana de 4 dias também como um fomento à economia, porque as pessoas têm mais um dia para consumir, as pessoas têm mais um dia para viajar, para, enfim, pegar a família, ir para um hotel, para uma pousada, ir num restaurante, ir para o shopping, fazer compra. Então, isso também, nesse momento que a gente está saindo dessa pandemia, com a economia ainda meio cambaleante, pode ser um super incentivo também ao consumo, ao comércio, né? Boa. Gia, na Winnie vocês estão fazendo de sexta-feira também? A gente colocou sexta-feira como um dia padrão, mas a gente sempre tratou flexibilidade como um princípio, né? Então, tem equipes, por exemplo, de CS, de Customer Success, ou equipes de vendas que, eventualmente, tem uma demo de produto para fazer na sexta, ou tem uma
enfim, tem que ter ali alguém dando suporte para um cliente, e eles fazem escalas. Então, sexta-feira é um dia padrão, mas existe flexibilidade para as equipes se organizarem, né? Mas eu concordo muito com o que a Andrea falou, que, assim, one size doesn't fit all, né? Assim, então, acho que é menos uma questão de, esse é um modelo, tem que dizer, mas acho que as empresas mais do que nunca têm que refletir sobre, cara, como elas podem evoluir, né? Porque qualquer passo de evolução já é uma evolução, né? Evoluir na direção que se encontre com qual é a necessidade né, de quem trabalha ali, né, dos talentos que estão ali, que no final, encontrar esse equilíbrio, né? Porque o que a gente vê aqui no final, gente, assim, gente feliz trabalha melhor, assim, e produz melhor, né? Isso a empresa vai criar melhor. Só que só reduzir o tempo de trabalho não resolve. E se no nosso caso, por exemplo, a gente simplesmente tivesse tirado um dia da semana, a gente teria vivido um caos. O que a gente viu que com isso tem que vir é um trabalho intenso de backstage, assim, de organização do trabalho, para ele ser mais focado, né? Assim, então, muito do trabalho que a gente fez para preparar a equipe para isso foi assim, gente, todo mundo aqui vai fazer um exercício de quais são as reuniões que a gente pode deixar de ter. Quais reuniões que tem hoje 1 hora que a gente pode transformar em 30 minutos? Todo mundo aqui tem 5 coisas em cima do prato para fazer? Quais são as 3 coisas que realmente vão fazer diferença e como a gente vai garantir que o time está focado nisso? Enfim. Então, tudo isso precisa acontecer junto com um movimento como esse, porque, no final das contas, não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar de forma mais inteligente, trabalhar melhor, é work smart, né? E, enfim, então, eu diria que passa por isso. E as empresas, né, dependendo do seu segmento, dependendo do seu tamanho de empresa, somos 90 aqui na Winning, assim, então, ainda é um ambiente controlado, digamos assim, seria muito diferente se fôssemos uma empresa de 3 mil, 5 mil pessoas, assim. Acho que as empresas todas têm que olhar para dentro e entender, né, o que funciona para elas, mas, indiscutivelmente, para todas elas existe uma oportunidade de buscar trabalhar de forma mais inteligente, né? De forma mais de work smart. Assim. Eu acho isso muito legal o que você falou, Jean, porque eu me lembro que quando as pessoas começavam a se queixar muito do Zoom, porque a gente ficou o dia inteiro no Zoom, ou enfim, nas videoconferências todas. O Zoom fatigue, né? O Zoom fatigue e tudo mais. E, de fato, a gente começou a abrir o Zoom às 8 da manhã e fechar às 9 da noite. E aí a gente fechava o Zoom e começava a trabalhar. Né? E aí a gente foi ficando nesse processo que acabou gerando burnout em tanta gente. Mas quando a gente para pensar no modelo pré-pandemia, né, a gente também era muito pouco produtivo, a gente também trabalhava muito mal. Quantas vezes a gente não passava dias e dias dizendo, nossa, eu estou o dia inteiro em reunião e não estou conseguindo produzir, criar, trabalhar, não estou conseguindo fazer nada. Então o problema não é o Zoom. O problema era a forma de trabalhar que a gente simplesmente transpôs para o mundo virtual. A gente estava fazendo reuniões o dia inteiro, e a gente continua fazendo reuniões o dia inteiro no Zoom. Então, a culpa não é necessariamente do Zoom, ou do Teams, ou do Meet, ou whatever. É do modelo que insiste em colocar todo mundo de forma síncrona, trabalhando, né, em coisas que poderiam ser distribuídas e melhor, feitas de forma mais eficiente. A gente entra numa discussão do síncrono e do assíncrono, que, para mim, é assim, o X da questão. É como quando eu falo na gente ter que reaprender um novo modelo de trabalhar, muito na linha do que o Jean trouxe agora, é isso, a gente tem que realmente desaprender o modelo antigo e reaprender uma nova forma de trabalhar, que ela vai usar muito mais ferramentas tecnológicas, não é só o Zoom, né? São outros, enfim, o Slack, o Trello, o Basecamp, outras ferramentas que estão disponíveis aí. E a gente aprendeu a usar também as ferramentas de comunicação de uma forma mais inteligente, porque a gente virou refém do WhatsApp também, né? Que é uma fonte inesgotável de ansiedade. Não sei para vocês, mas para mim, direto, é o que dispara a minha ansiedade, é o WhatsApp. De terapia para mim também. Porque ali está tudo misturado, a família, os amigos, o grupo da escola dos filhos, o trabalho está no meio ali com coisas urgentes. Você mistura o que é importante com o que é urgente e o WhatsApp vira um tremendo fura-fila. Você está fazendo alguma coisa, entra um WhatsApp, você para tudo que você está fazendo, porque você sente aquela urgência, aquela necessidade de responder rápido. Então, por exemplo, na Oxygen, a gente deu um passo quando a gente decidiu que trabalho, a gente não fala mais pelo WhatsApp, a gente fala pelo Slack.
Então já tirou, sei lá, 40% do movimento do meu WhatsApp já reduziu. Ficaram as coisas pessoais e, óbvio, um cliente ou outro que não tem outro canal para falar e se acostumou a falar pelo WhatsApp. Então, assim, é uma coisa muito do Brasil também, o WhatsApp. É uma ferramenta que a gente abraçou muito para vender, né, para comprar coisa, pra, enfim, fazer grupos. Então, eu acho que é realmente desaprender o modelo antigo e isso tem um ingrediente aí que a gente tem que levar em consideração. Para as empresas para as startups e para as empresas menores é mais fácil, é indiscutível. Né? São pessoas mais jovens, mais inquietas, né? Como o Jean, por exemplo. E quando você fala de empresas já com pessoas de outras gerações, é muito mais difícil desaprender uma carreira inteira. 20, 25 anos de carreira, você aprender um novo jeito de trabalhar, novas ferramentas, um novo formato de trabalho, que é esse de todo mundo flexível, você não saber exatamente quem que você vai encontrar no escritório naquele dia, é desestabilizador para muita gente. Tem pessoas que não estão conseguindo mais se entender nesse novo modelo. Então, a gente também tem que ter empatia com essas pessoas e tentar desenhar algo que não vai ser perfeito. Mas até aí, gente, o nosso trabalho pré-pandemia também não era perfeito. Então, não dá para a gente também almejar que agora a gente vai ter, como o Jean trouxe, né, algo perfeito na Winning. Vai ter problemas também, mas a gente também tinha antes, então tá tudo bem. É super legal isso que você estava falando, porque para mim, parece que eu ouço falar sobre futuro de trabalho há uma década. E a gente parece que estava estagnado no futuro do trabalho que não ia chegar nunca. E a pandemia, talvez ela deu uma acelerada para a gente, o futuro do trabalho chegou, mas a gente estava no passado. E a gente teve que aprender a conectar esses dois pontos de como que eu trabalho nesse novo modelo para eu não ser atropelado por esse contexto. O que você vê, André, de assim, hoje esse é o presente do trabalho, certo? É assíncrono, é síncrono, é flexível, às vezes pode me causar mais burnout ou se a gente fizer usar as ferramentas certas como o Gia estava trazendo, diminuir o burnout. Mas o que você tem ouvido como tendência daqui para frente? Eu acho que a gente vai ver muitos experimentos e muitas coisas isoladas e que vão acabar sendo adotadas em países diferentes, porque isso depende muito de regulamentação também. A gente tem aí uma zona cinzenta que cada país vai lidar de uma forma. Por exemplo, eu estava no Web Summit em novembro em Lisboa, e na primeira semana de novembro, e eu estava numa palestra, eu estava com o nosso time lá numa palestra em que tinha alguém do governo de Portugal, se não me engano era o ministro do Trabalho, era até uma mulher, ministra do Trabalho, alguém assim. E ela anunciou no palco, em primeira mão, que Portugal, a partir daquele momento, estava passando uma lei que tornava proibido o chefe entrar em contato com os funcionários fora do horário de trabalho. E que, além disso, a empresa também teria que arcar com uma série de despesas que anteriormente ela não se responsabilizava, ou seja, a luz do funcionário, a internet, a água, enfim, custos associados ao fato de você estar trabalhando em casa. Isso foi mais um zum, porque as pessoas na mesma hora, algumas pessoas comemoraram, né, que bom, isso protege o funcionário de abusos, né, dos chefes e tudo mais, mas do ponto de vista do empresário, assim, tipo, então, não sei se eu quero estabelecer minha empresa em Portugal, né, porque quanto mais regulado o ambiente, né, isso a gente vê muito claro nessa diferença entre Europa e Estados Unidos em termos de inovação, né, os Estados Unidos é um lugar onde a liberdade é muito valorizada, né, então não existe muita regulamentação, e você vê na Europa, em alguns lugares, a mão forte do governo, né. Então isso é uma faca de dois gumes, a gente vai precisar experimentar na prática, né, eles inclusive em Portugal deram a opção para famílias que têm filhos menores de 8 anos, de escolherem se querem trabalhar remotos ou não. Então, realmente é uma legislação super protecionista para o funcionário, que pode trazer realmente muitos ganhos para as famílias. Com isso, Portugal começa a se tornar um destino desejado por quem é mais aventureiro e quer ser um nômade digital, digamos assim. É um país que é friendly para esse tipo de coisa. A Ilha da Madeira já tem inclusive uma cidade onde os nômades digitais podem morar e viver, que esse é um outro fenômeno social que a gente vai ver, que vai ser muito interessante nos próximos anos. Croácia também criou uma cidade onde ela está aceitando os nômades digitais, então é uma cidade que oferece uma infra de coworkings, hostels, né, tudo que é atrativo para essa pessoa que vai lá passar um tempo, fazer um projeto, né, trabalhar por um projeto. E vários países, inclusive o Brasil, criando facilidades para a obtenção de vistos.
para pessoas temporárias. Então, esse é um movimento que vai pegar em cheio os jovens, né? A geração Z e os early millennials, assim. É uma turma que vai já entrar no mundo do trabalho de uma forma completamente diferente da que eu entrei, né? Eu acho que eu sou mais velha aqui nesse grupo. Mas, enfim, é uma outra geração. Então, é uma geração que vai trabalhar muito mais com essa... Vai trabalhar freela muito mais, vai ter muito mais o trabalho por projetos e menos carreiras. Acho que vão experimentar diferentes carreiras ao longo da vida, né? Então, eu acho que realmente a gente está, assim, vendo a ponta do iceberg quando a gente pensa em revolução no futuro do trabalho. E me preocupa muito que eu converso com CEOs, eu converso com diretores de empresas que não estão enxergando o tamanho dessa revolução. Eu vejo, e eu volto um pouco no que eu falei no início, eu estou vendo muita empresa voltando no improviso, né? Não, a gente vai adotar um híbrido. Mas como é esse híbrido? Vai escolher ali 2 dias no escritório, o resto em casa. Mas quem escolhe? O funcionário ou o gestor? A gente está deixando meio que cada um resolver. Ou seja, essa conta vai chegar. Esse improviso, e muitas vezes o improviso é pela falta de não saber o que fazer. Nem todo mundo sentou e fez um playbook de retorno. Nem todo mundo, como o Jean, fez com intenção, né? Eu acho que essa questão do trabalho e de qualquer formato que a gente vai implementar nas nossas empresas, seja a semana de 4 dias, seja o trabalho híbrido mais puro, ela precisa de intenção. Intenção é transformar o RH... O RH vai assumir um outro papel. O RH não é mais o que ele... É um desafio, é uma oportunidade maravilhosa para os RHs hoje pensarem, né? Você vê empresas criando o Head of Remote, né? Você vê empresas criando pessoas... Né? O RH vira um órgão preocupado em garantir que as pessoas terão as ferramentas, os sistemas, né? As conexões necessárias, né? A informação está disponível para todo mundo para trabalhar assíncrono, né? E essa é uma oportunidade de ouro para a nossa geração. Eu me sinto uma privilegiada de estar vivendo isso, né? E dos meus filhos entrarem no mundo do trabalho, eu tenho 3 filhos adolescentes, de 20, 18 e 15. Eu acho que eles vão ser muito mais felizes do que a minha geração foi. Eu não vi meus filhos crescerem, né? Então, isso que o Jean está fazendo, de poder estar em casa, por mais que seja confuso, né? Você ter ali os filhos meio em volta, o cachorro e tudo mais, é uma oportunidade. Gente, é um passo gigantesco em direção ao progresso, não tem a menor dúvida. Super. E no momento que ainda tem um pouco dessa confusão, né? Você falou da questão de geração, esse é o momento em que mais gerações estão convivendo no ambiente de trabalho, né? E nem todo mundo está curtindo tudo da mesma forma. E aí, Jean, eu queria até te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. É animal a ideia da semana de 4 dias. Para mim, eu acho que a gente podia já começar a mover para de 3 dias, 3,5, eu acho que seria o ideal. Mas teve alguém que não curtiu? Tem algum caso curioso de alguém que virou e falou, cara, eu não quero entrar, tem um opt-out, eu tô ticando dessa caixa. Excelente. Primeiro, André, incrível, concordo com tudo que você acabou de falar, assim. E teve, sim, a gente aqui dentro também, muitos, desde sempre, na verdade, trabalha muito com essa ideia das pessoas serem elas mesmas e sentirem a vontade de trazer as opiniões. A gente sempre falou, olha, um ambiente diverso, e aí a Carol, que é a nossa head de Gente e Cultura, ela fala muito sobre isso. É uma mulher negra, ativista incrível, ela sempre me educou nesse sentido. Ela fala assim, gente, diversidade tem nada a ver com só a gente colorir a empresa. Diversidade é a gente criar um ambiente em que as opiniões diferentes são bem-vindas. Maravilhoso. Em que as pessoas podem trazer, né, os seus pontos de vista sem medo. E foi muito engraçado, quando a gente compartilhou primeiro, né, com a liderança da empresa, assim, essa ideia, o nosso head de vendas falou assim, gente, não sei se isso vai ser boa ideia, não, meu time de vendas, ele precisa bater lá, e foi muito legal. E ele falou isso na All Hands, para todo mundo, assim, a gente faz uma All Hands toda sexta-feira, na época, né, agora é quinta-feira, e ele contou para todo mundo isso, e foi muito legal que um mês depois ele falou, gente, dou o braço a torcer, vendemos bem esse mês, está aqui, realmente faz diferença, a gente consegue se ajustar, claro, com flexibilidade, mas, enfim, então, e a gente tem aqui dentro gente, né, de diferentes gerações, diferentes backgrounds, e realmente é um desafio, assim, como é que você prepara a operação da sua empresa, né, assim, a forma de trabalhar, a forma de se comunicar, para ela se conectar com o mundo de hoje, né, assim,
E a gente tem no nosso time várias pessoas que são nômades, né, que cada semana estão morando num lugar diferente e são extremamente talentosas, extremamente produtivas, entregam um resultado incrível. E é assim, né? Então, mesmo quando você fala da ideia de um modelo híbrido, assim, no nosso caso, assim, desde que a pandemia começou, a gente contratou bastante gente na empresa. Assim. Então, hoje a gente tem entre os nossos colaboradores, assim, gente de todo o Brasil, cada um está espalhado no canto do país. Então, essa ideia de um modelo híbrido em que 2 dias no escritório, para a gente não funciona, não é factível, não cabe. Então, a gente vem buscando assim, entender como a gente pode evoluir para se adequar a essa realidade. Né? Então, no nosso caso, muito que a gente está hoje refletindo e propondo é o seguinte, a interação pessoal ela é fundamental. A gente sente falta também de estar junto, né, de poder trocar ideia. E quando a gente tem esses momentos, impressionante como várias coisas são resolvidas de forma mais rápida, a troca acontece de forma mais intensa. Então, até então, a melhor ideia que a gente tem é, olha, pelo menos em uma semana do mês, o time como um todo tem que estar junto. E os times, né? Então, o time de marketing, uma semana no mês tem que se encontrar, o time de CS e nos outros 3 trabalham de forma híbrida. Enfim, então a gente vai começar a fazer esse experimento, mas sem a certeza de dar certo. Acho que o que a André falou é perfeito. A gente vai entrar agora num contexto onde a coisa mais importante, acho que para o empreendedor, para o empresário, para o gestor, é estar aberto às experiências e se permitir testar, ser honesto, né, e transparente nessa jornada e falar com o time, gente, é um teste, pode dar errado, mas vamos testar juntos e vamos ver o que vai acontecer. Isso é muito contemporâneo, isso é muito legal. Hoje, essa coisa da escuta, da empatia na prática, né? É ouvir, é construir junto com os times, não é mais uma coisa top-down, né? Eu acho isso um exemplo maravilhoso. E uma coisa que eu tenho visto muito, já para te dar outra ideia, eu sei que vocês estão cheios de ideias boas, mas a gente tem visto muito as empresas voltando a apostar no mercado de eventos corporativos, os summits que as empresas faziam, que pararam de fazer na pandemia, e que agora está sendo usado como um recurso para unir todo mundo, a cada 3 meses, a cada 4 meses, né? E muitas estão dizendo que o que elas gastavam para manter os escritórios funcionando ainda é muito mais do que custa fazer um evento, né? Fechar um hotel, enfim, em algum lugar. E que já tem vários lugares, cidades, assim, que estão construindo hotéis com essas características, hotéis para receber convenções de empresa, para poder reunir todo mundo 4, 5 vezes por ano. Então, a gente vai ver o retorno disso como uma maneira de, né, criar o bonding ali com o time, fortalecer a cultura, né, porque tudo isso a gente sabe que é importante, só que vai ser feito de uma forma diferente. Uma coisa que eu fiquei pensando, Del, quando você estava falando do WhatsApp, de não poder mandar mensagem, é que a gente está falando muito que a gente está num momento de flexibilidade, mas isso também é impor limites, né? Então, a gente está num cenário que você pode fazer da forma que você quiser, mas desde que você respeite as pessoas, enfim, as pessoas estão se colocando no limite. E é engraçado, assim, vocês ficam falando de décadas passadas, mas assim, eu quando comecei a trabalhar, sei lá, tem uns 12 anos, eu super me pressionava a trabalhar o tempo inteiro. E hoje, em home office, tem muito a questão de... eu não tenho mais aquele momento para sair de casa, que é o trânsito. Então, se eu estou já na frente do computador, eu tenho que trabalhar. Isso é muito de impor limites, né? Você é flexível, mas você também tem que se respeitar. E a gente vê que... Acho que é legal a gente falar até de flexibilidade agora, assim. O que vocês acham que é o presente / futuro que as empresas precisam oferecer? Não estou falando de produtos, mas assim, de líderes conversarem, de estarem próximos das pessoas, de entenderem a individualidade de cada um, enfim. O que vocês acham? O que você, Gia, faz, já coloca em prática? Ideia, depois você fala o que você está vendo aí nas empresas. Esse assunto ele é central, assim, porque, né, novamente, assim, a gente está num ambiente diverso,
não existe uma receita mágica que vai funcionar com todo mundo, né? Então, acho que muito o papel da liderança é criar estruturas, frameworks, que ofereçam espaços para as pessoas serem livres dentro daquele sistema, né? Assim, freedom within a framework, assim. Então, e isso passa, né? Acho que sim, você tem metas claras, tem objetivos bem definidos, né? Entre as áreas. Acho que nada vai funcionar se não há organização. Acho que a gente está entrando num contexto de mundo que é tão diverso, tão caótico, vamos chamar assim, né? Tão plural, tão incerto, em que se faz necessário cada vez mais a liderança se organizar e ter um bom planejamento, uma boa estrutura, setar o norte, né? Assim, olha, aonde a gente quer chegar e dar o espaço e dar a autonomia para o time encontrar os caminhos para chegar lá, né? Então, a gente acredita muito nisso aqui na UIN, a gente fala muito sobre isso, até, né, a gente tem todo um trabalho de busca de formação de líderes, assim, como a gente treina os líderes a serem bons líderes. E tem um livro que eu adoro, que é o From Good to Great, do Paul Jim Collins, que ele fala muito sobre esse estilo de liderança, que é uma liderança mentora, né? Assim, é uma liderança que, novamente, ela não vai te dizer o que você tem que fazer. Se você é bom em trazer gente que é melhor do que você, essas pessoas vão te dizer o que você tem que fazer. Então, o seu papel é outro. Seu papel é dar o norte, você está onde a gente quer chegar e dar um espaço para as pessoas te ensinarem e você orientar né, com a bagagem que você tem, com a experiência que você tem. Mas é um desafio, assim, né? Não existe um playbook montado, assim. E muito do que eu falo muito, assim, para todo mundo aqui dentro, é que, como, né, na minha posição e todos os líderes da empresa, a gente tem que entender que o nosso trabalho mais importante é cuidar da nossa gente. Se a gente é bom nisso, o resto acontece, né? Assim, então, isso passa por um mindset, passa por realmente capacitar a liderança nesse sentido. A gente tem que, o que o André falou, a gente tem que se reaprender, assim, como é ser líder no mundo de hoje, tipo de talento que a gente vai né, ter nas nossas mãos, e o nosso papel é tirar o melhor desses talentos, né? Fazer eles voarem, porque isso é bom para a empresa, isso que a gente quer no final das contas. Então, acho que o líder também, ele enquanto líder, precisar ser flexível e seguir aprendendo, seguir buscando, vendo quais são as melhores práticas, o que está acontecendo, e seguir aprendendo o tempo todo, assim, porque, novamente, acho que não tem um playbook pronto de uma forma que vai funcionar para tudo, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho que no final também parte um pouco de você se apaixonar por essa jornada de aprendizado, você encontrar valor nisso, e acho que, assim, é um pouco fazendo um pouquinho de cada uma dessas coisas que a gente vem conseguindo evoluir, acho que para um lugar de uma boa liderança. Assim. Eu acho que tem uma expectativa muito grande hoje em cima dos líderes. Eu acho que, principalmente, de novo, falando do RH, eu acho que o RH tem uma oportunidade assim, incrível na mão de sentar na mesa, né, das decisões. Isso nem sempre foi assim. Né? Eu acho que muitas vezes eu vi ao longo da minha vida RH indo embaixo de área administrativa, área financeira, o RH sendo meio que uma dobradinha, uma bola dividida ali com outra pessoa que cuida do financeiro, do administrativo. Então, eu acho que é uma chance de realmente, né, rise to the occasion, como diz, né, crescer e dar um pouco o tom do que vai acontecer daqui para frente, porque as pessoas, a gente acabou de assistir nos Estados Unidos aí ao longo do segundo semestre do ano passado, esse fenômeno Great Resignation, né, em que as pessoas que estavam infelizes com seus trabalhos resolveram não voltar mais, né, pedir demissão. Óbvio, isso é um fenômeno natural, as pessoas saem, mas foi muito marcante, né, para a cultura americana. Eles até chamavam tinha a Great Recession, tinha a Great Depression, a Great Recession e a Great Resignation. Marcou a época, né? Agora eles já estão rebatizando esse fenômeno como The Great Reshuffle, que na verdade é isso, é uma mudança. Né? Pessoas estão tentando sair dos lugares onde elas têm, às vezes, jornadas muito longas, salários que não estão tão compatíveis, para ir para lugares onde elas estão se sentindo melhor. Então, ou elas estão indo para outros lugares, ou elas estão indo empreender ou virar nômades. Acho que a gente vai ver aí um contingente importante de pessoas empreendendo. Isso vai ser para mim, uma das sequelas super positivas, aliás,
dessa pandemia. Vai ter um contingente enorme de pessoas que não vai mais querer estar inserido no mundo corporativo, a não ser que as empresas realmente proponham formas onde a pessoa possa crescer, construir lá dentro, né? O intraempreendedorismo. Muita gente tem vontade de colocar as coisas em prática e se sente num ambiente muito engessado, né? Então, acho que a flexibilidade passa por isso também. A gente está falando de flexibilidade em várias dimensões, né? A flexibilidade de você também poder criar novas coisas dentro da empresa onde você está, né? E ter o acolhimento de errar é muito importante, né? A gente fala muito desse... Né, todos os chefes querem inovação, né? Todo mundo quer um time inovador, mas ninguém está disposto a pagar o preço disso, né? Inovação, eu acho que o pilar central da inovação é essa, é ter apetite para risco, é deixar as pessoas experimentarem, né? Eu acho muito interessante, tem o livro do Jeff Bezos, ele fala isso, né? Que ele tem um jeito de tomar decisões que são, eu acho que é two-way door, que ele chama. Se tem uma porta que você pode voltar, não tem nem que pensar. Você tem que ir, não perde tempo analisando todas as hipóteses ali. Faz, porque se der para voltar, a gente volta. Se é um problema que não tem volta, aí a gente tem que reunir o time várias vezes, discutir, pensar, analisar, medir cenários possíveis e tudo mais. Então, acho que as empresas têm na mão agora a oportunidade de fazer testes, experimentar coisas novas, criar um ambiente mais flexível, mais inovador. E eu acho que o RH vai ter um papel assim, central em tudo isso, orquestrando um pouco esse sistema, né? Criando desde da parte tecnológica, sistema, até garantindo que todo mundo está alinhado. Acho que isso que o Jean falou é super importante. O combinado não sai caro. Acho que as pessoas vão ter que ter os combinados, os acertos, até no nosso presente hoje, né? Quem não está ainda... os escritórios que não voltaram ainda totalmente, está todo mundo meio num limbo assim agora, né? Eu vejo muitas empresas num limbo. A liderança voltou, porque é isso que é esperado do líder, né? Então a gente viu esse movimento muito claro, assim, as empresas, principalmente as empresas que operavam no modelo mais tradicional, os primeiros a voltarem para o escritório em agosto do ano passado foram os líderes, né? E os liderados puderam ficar em casa, mas agora a pressão está crescendo. E aí, vamos voltar? Não vamos voltar? Daí em janeiro veio a Ômicron. Também, né, foi mais um fator complicador aí no retorno ao escritório. Muita gente quer voltar em janeiro, deixou para voltar em março. Então não dá para achar que vai voltar tudo ao que era antes, gente. Foi muito tempo, muito longo, muito profundo e vai deixar marcas aí em todo mundo. Isso, para mim, acho que esse é um dos ressignificados ao longo da minha carreira que eu mais curti, porque quando a gente falava de futuro de trabalho, de ambiente de trabalho legal, a gente falava do fun, né? Então, vamos fazer um escritório bem colorido, com um tobogã, que as pessoas queiram inovar porque elas jogam ping-pong por 10 minutos no dia, e a gente descobriu que não é isso que as pessoas querem, né? Como você trouxe, André, que é um ambiente em que eu tenha propósito no meu trabalho, que eu possa trabalhar da maneira que eu traga o meu melhor eu. A gente fala muito disso atualmente, né? De como eu trago o meu melhor eu para o meu trabalho. E não é de como eu dou uma pausa para olhar o escritório, era aquela coisa até de, enfim, a gente sabe aqueles fenômenos de empresas até que as pessoas dormiam em vans em São Francisco e tudo, nos estacionamentos, enfim. Acho que essa, para mim, é uma grande mudança que traduz muito do que a gente está falando aqui, que é a produtividade, que é o trabalho, que é, de repente, separar o trabalho da minha vida pessoal, que isso ficou tão crítico durante a pandemia, principalmente. Né? Acho que esses escritórios muito fun, muito coloridos, eles tiveram um papel meio cenográfico, assim, né? Uma época era uma coisa meio cenográfica. Você não sei, eu visitei vários, eu nunca via ninguém jogando, sabe? Era uma coisa meio assim, tem, né? Fiquem à vontade. Mas as pessoas eram tão exigidas, né? Eram tão cobradas, que aquilo ali virava quase que um lembrete do quanto você não tem tempo para fazer aquelas coisas, né? Eu acho que os escritórios que a gente vai construir a partir de agora, vai reformar, retrofitar, whatever, vão ser escritórios com espaços para brainstorm, para as pessoas se encontrarem, para elas interagirem, para elas fazerem projetos onde realmente a presença física vai fazer diferença. Porque eu acho que tem um mito que foi criado aí, e minha opinião, tá, gente? Não é, assim, minha opinião. Essa questão do trabalho remoto prejudicar a capacidade de inovação das empresas. A gente operou 2 anos e meio, praticamente todo mundo separado,
E talvez foi quando a humanidade deu um salto triplo carpado e a gente inovou em inúmeras indústrias, inúmeros aspectos, e todo mundo estava remoto. Então, é um mito que se criou de que a gente não consegue ser inovador ou criativo quando a gente está remoto, sendo que a gente provou na prática que não é assim, né? Então, assim, a gente tem um time pequeno, são 6 pessoas, mas a gente tem cada aha moment, assim, fazendo reunião no Zoom. A gente tem vários, não é uma vez ou outra, sabe? Se a gente tem um roteiro para reunião, se a gente tem os rituais que você cria e que promovem, né, que as pessoas estejam todas num espaço alinhado mentalmente, todo mundo focado ali, você consegue fazer coisas maravilhosas. Então, eu não acredito nessa premissa com a qual muitas empresas operam, de que tem que voltar para o escritório porque a gente é muito melhor quando a gente está junto. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a gente ainda vai aprender um pouco melhor, que não é esse a questão, são outras coisas. Sou eu mordendo a língua há 2 anos e meio. Tipo, Então. não, gente, precisa estar junto, sim. O que é isso? Mas é que nem... Você quer ver um outro exemplo que eu acho que vale a pena trazer aqui? Eu sei que me alonguei, mas acho que vale a pena só para pegar esse gancho. Se em janeiro de 2019... Não, 20, né, gente? Com pandemia 20. A gente perde, né? Foi tudo uma coisa só. Se em janeiro de 2020 alguém chegasse para nós e dissesse, olha só, a partir do mês que vem, todo mundo vai trabalhar de casa e a gente vai passar o dia inteiro no Zoom. Você diz assim, imagina, isso é absolutamente impossível, isso nunca vai acontecer, a gente não tem condição de operar assim. E cá estamos, 2 anos depois, tudo igual. Então, quando vem essa conversa do metaverso, por exemplo, e as pessoas falam, imagina, eu falo, gente, a gente não tem memória mesmo, né? Claro que hoje parece uma ideia completamente absurda, estapafúrdia e tudo mais. Mas, assim, não vamos ter preconceito com as coisas antes delas acontecerem, né? Então, assim, vamos tirar o melhor de cada coisa, né? Então, acho que só fica aí essa ideia para a gente pensar mais para frente. Não, com certeza. E eu ia perguntar justamente do metaverso. Eu ia falar, gente, será que pega no Brasil? Esses dias perguntaram pra gente, assim, se a gente já estava com alguma medida em metaverso, e a gente ficou, hã? Sério? Não é só pra gente ver aí acontecendo na internet, na TV? Vocês acham que pegam? Jean, o que você acha? Não, a verdade é que o metaverso já existe. Exatamente. Né? Eu já fui lá várias vezes, inclusive. Eu tenho o meu filho de 9 anos, ele adora jogar Fortnite. Adora jogar Fortnite. Ele joga muito bem. E não é raro ele falar, papai, vamos hoje lá, 6 da tarde, tem que estar em casa, vai ter um show, cara. Todo mundo vai no show. E aí, vai lá comigo. Eu fui lá no show já algumas vezes, e é um show dentro do Fortnite em que todo mundo se encontra e assiste junto. E esse é o metaverso, ele já existe. Ele já está aí, está na minha casa com alguma frequência. Então, acho que, assim como, né, muito em linha com o que a Andréa falou, assim, muito dessas mudanças, né, que a gente imagina, transformações que vão acontecer no futuro distante, na verdade, elas já estão acontecendo, né? Só ainda não viraram, não assumiram uma escala a ponto de ser considerada mainstream. A própria questão do trabalho, né, dessa nova forma de trabalhar, a verdade é que pré-pandemia, né, já existia uma série de sinais claros de que isso já estava em transformação, né? E o que a pandemia fez foi acelerar esse processo, e a gente vê isso nos próprios dados do Insight de forma muito clara, né? Uma série de tendências, né, que a gente, pós esse período de pandemia, batizou como coisas que aconteceram por causa da pandemia, na verdade, não foi bem assim. Elas já estavam acontecendo, crescendo em ritmo muito acelerado. Né, quando você analisa os últimos 5, 7 anos, eram coisas que vinham crescendo em ritmo acelerado, mas que foram, assim, potencializadas por esse novo contexto. E a questão do metaverso é a mesma coisa. O fenômeno do metaverso já vinha crescendo em um ritmo muito acelerado, mas quando, né, o Facebook fez o rebranding ali e trouxe esse assunto para a pauta mainstream, vamos chamar assim, cara, isso tomou uma nova dimensão, né? Então, eu acredito nisso, acho que o metaverso já está aí. Estamos aqui, não é exatamente o metaverso, mas esse podcast eu daqui do Rio, vocês aí fisicamente
Isso aqui já é uma já são, né, demonstração de que hoje em dia tudo é possível e tudo dá certo, né? total, Você, está tudo certo, já é um passo nessa super, você me direção. fez lembrar uma Enfim, frase que eu sim. amo usar. Ela é meio clichê, mas eu adoro. É uma frase do William Gibson que fala: o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído. Então, dependendo de onde você está geograficamente, você já está vivendo essas coisas na pele há muito tempo, né? Então, com essa questão do metaverso, eu tive a oportunidade essa semana passada de entrar no metaverso corporativo, que é o que está se chamando o escritório do futuro, né? O escritório em que nós vamos nos encontrar, nossos avatares vão se encontrar e fazer reuniões. Eu achei bárbaro. Claro que você tem que dar um desconto, porque a própria tecnologia ainda é rudimentar, né? Mas tem muito dinheiro envolvido, da Microsoft, da Meta, enfim, de várias empresas que estão colocando seus melhores talentos e uma boa parte do seu investimento para acelerar tanto o hardware quanto os programas. Então, hoje o programa, de verdade, ele é lento, ele é meio truncadinho, dá uns bugs. Você vai vestir o seu avatar, né? Construir o seu avatar, é uma coisa meio infantil, né? O bonequinho, é uma coisa meio engraçada. E aí você anda por dentro de um escritório, que na verdade é um videogame. Pensa que você está olhando para um videogame, você está andando na salinha. É The Sims. Né? O The Sims. Eu estava numa empresa que fez uma réplica do seu escritório real no mundo, no metaverso. Então, e eles estão hoje alugando salas de reunião, auditório e um trade floor, assim, tipo um galpão de exposições, onde tem os quiosques, lugar para você colocar marca, e aí você entra no quiosque, vem um chat, que é a sua conversa com a pessoa que está ali no quiosque para demonstrar alguma coisa, né? A gente entrou numa sala de reunião que tem vários telões, onde você pode projetar a sua apresentação, seu keynote nesses telões. Você tem áreas onde só você e quem está com você pode te ouvir. Ela tem tipo um sinalzinho no chão, que você sabe que ali você está num ambiente seguro. Aí se você sai dali, outras pessoas podem te ouvir. Então são códigos que a primeira vez que a gente vê, a gente acha, né, até difícil de lembrar, mas, gente, quem está ali todo dia, como essa empresa está, eles sabem fazer todos os movimentos, bater palma, dançar, tudo no metaverso. Então, tem muita gente que fala, eu acho isso tão assustador. Gente, não é assustador, é maravilhoso, porque hoje a gente está no Zoom, né? Isso é um passo além. A gente não vai passar 24 horas por dia no metaverso, né? Eu acho que é preciso entender que a gente tem que saber tirar sempre as melhores oportunidades das coisas que acontecem. Então, tem algumas coisas, shows, por exemplo, como o Jean falou, que eu também acho incrível esse lugar onde eles se encontram, né? Meus filhos na pandemia, tem 2 meninos que jogam muito videogame, foi uma janela para o mundo durante a pandemia, né? Eles se encontravam com os amigos nos games. Então, não é mais aquela coisa tão solitária e tão nerd como antigamente. Hoje os jogos são lugares de socialização, são lugares de consumo, né? Hoje em dia a gente vai ter lá, assim como eles compram as skins para fazer os personagens deles, a gente vai comprar. Eu brinco, eu tenho um cliente de varejo, eu falo, gente, os novos símbolos de status serão digitais. Não é mais o relógio, o carro, são os NFTs, né? São todos esses... vai ser né? Os seus investimentos digitais hoje vão estar mais próximos de você do que talvez as suas coisas físicas, né? Que é assim que a geração Z pensa, né? Então, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que, acima de tudo, não se fechar para isso. Você não precisa gostar, mas também não rejeita. Deixa acontecer, porque a gente pode se surpreender com certas coisas. Como você mesma falou, né? O Zoom, essa coisa, de repente você fala, gente, esse arranjo deu certo para mim. Né? Nunca achei que fosse dar, e hoje eu adoro. Quantas pessoas que a gente aqui, provavelmente nós 4 conhecemos aqui, várias pessoas que foram morar em outra cidade, foram morar no interior, né? Estão morando num lugar com quintal, sei lá, com espaço para os filhos brincarem, um custo de vida muito mais baixo, né? Isso tudo, gente, é um passo além que a gente deu, um passo para frente. Deixa eu dar um exemplo muito bom assim, que a gente vê aqui no nosso software, no Insights, disso que a Andrea estava falando, né? De como essa geração realmente já vive isso, né? E já enxerga esse ambiente digital virtual como um espaço real, né? De socialização, inclusive, de encontro.
Um dos grandes trends aí que a gente viu no mundo dos games nos últimos 2 anos é uma coisa chamada web namoro dentro dos games. E basicamente o que aconteceu e está acontecendo é que os adolescentes, principalmente, né, num contexto em que estavam socializando menos do que socializavam antes, no mundo, digamos, offline, começaram a flertar e namorar, encontrar gente nos jogos, assim. Então, e nos jogos que não foram feitos para isso, né? Então, isso está acontecendo de forma muito intensa no caso de jogos de tiro, por exemplo. Então, você entra no Free Fire ou no próprio Fortnite e em outros, e você bota no YouTube, pode botar lá, namorada Free Fire, podem fazer essa busca, vocês vão encontrar um Que monte de coisa. máximo isso, não E o que está sabia. acontecendo é que a turma está se conhecendo nos jogos, inclusive o que encontra ali um espaço de segurança maior para né, chegar em alguém, vamos ser claros, do que encontrava na vida real, então, onde tem outras inseguranças envolvidas. Né? Então, é muito louco a gente pensar um impacto profundo que isso vai ter, né? Assim, de você ter uma geração inteira que começa a sua vida amorosa, e seus relacionamentos nesse ambiente, nesse metaverso que já existe, para dar o primeiro passo e daí se sentir seguro o suficiente para dar o segundo passo. Enfim, então, novamente, está tudo aí, já está acontecendo, né? E isso, né, faz com que todo mundo que tem essa missão, né, de pensar o futuro do trabalho, pensar o que vai ser a experiência de trabalho daqui para frente, acho que todo mundo tem que se sentir convidado e obrigado a experimentar, a tentar fazer o novo, fazer diferente, porque igual não vai ser. Tem uma coisa que você falou aqui agora que eu acho bem importante lembrar também, que é a socialização, né? A questão da socialização, ela é um argumento muitas vezes usado para justificar a volta ao escritório, né? Não, porque as pessoas precisam socializar, eu sinto falta do cafezinho, o almoço com o trabalho, aquelas coisas todas. E a gente tem que pensar que, na verdade, não é normal a gente só fazer amigo no trabalho, né? Muitos dos nossos amigos vieram do trabalho porque é onde a gente passa absolutamente a maior parte do tempo, né? Então, assim, eu acho que com essa jornada de trabalho mais flexível, ou melhor ainda, se ela for de 4 dias, como a da Winning, você vai ter mais tempo para buscar e conviver com pessoas em outros ambientes. No clube, fazendo esporte, não sei, no shopping, na escola dos filhos. Você vai conhecer, você vai ampliar o seu círculo de amizades de uma maneira que hoje a gente não consegue ampliar, porque a gente chega em casa esgotado, ninguém consegue fazer um programa, ir no cinema, nem nada do gênero. E eu acho que isso é um ponto bem importante da gente endereçar quando a gente fala de futuro do trabalho. Assim, a gente deveria ter amigos por afinidade em outros ambientes, em outros lugares, né? E não obrigatoriamente aquela pessoa que senta no nosso lado, né? É muito bom ter essa relação, mas ela não deve substituir outras, né? Muito bom, gente. A gente já está caminhando para o final, eu queria pedir umas dicas de livro, filme, série, porque isso a gente vai reunir de todos os episódios. Então, eu queria... O que está inspirando vocês? Vocês já falaram de vários livros aí, mas talvez uma série, um filme... O que vocês indicam? Uma série que me chamou a atenção porque ela se chama Ruptura e ela se passa numa situação, num futuro em que as pessoas instalam um chip e separam a vida pessoal da vida profissional. É uma série da Apple TV Plus. Fiquei super curiosa, porque acho que essa é uma questão que a gente está enfrentando hoje. Está tudo misturado, né? Achei bem interessante, sim. Acho que... E eu tenho alguns favoritos. Eu amo Silicon Valley. Eu sou uma, assim, fã incondicional. E acho que ela é uma sátira maravilhosa aos nossos tempos, assim, os tempos que a gente está vivendo. The Office é muito divertido, né? Também é uma coisa icônica, assim, né? Sobre tudo isso. E livros, 2 livros me marcaram muito não são sobre futuro do trabalho e tal, mas são livros de business que eu gostei muito, que foi, enfim, o do Bob Iger, o da Disney, e o da Netflix, os 2 da Netflix, na verdade, o do Mark Randolph, que é o eu acho que não sei se vai dar certo ou algo assim, e o outro é o do Reed. Do Reed. A regra não ter regra. Reed Hastings, que fala muito sobre cultura de uma empresa que sempre foi precursora. A Netflix, lá nos seus primórdios,
né, teve uma chefe, uma chief, né, de people, que era a Pat, não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela escreveu lá aquele PowerPoint famoso que ficou, né, inspirando muita gente durante muito tempo, como uma empresa onde, né, aquela frase famosa, we only hire adults, né, a gente só contrata adultos. Então, assim, já falava um pouco de autogestão, de flexibilidade, então foram os 3 que me vieram à cabeça aqui nessa conversa. Boa. Olha, eu tenho, né, minha empresa trabalha com dados de vídeo online, mas eu adoro livros, então eu vou ficar nos livros aqui, eu acho que tem algumas leituras que eu acho que para o líder de hoje são fundamentais. Assim, eu recomendo para todo mundo que entra na Win, a gente dá o livro, assim, galera, todo mundo vale ler. Enfim, acho que eu já citei, né, de gestão, mas que é o From Good to Great, do Jim Collins, depois ele lançou a peça do Flywheel, que é muito boa. Mas acho que eu venho observando que uma das grandes barreiras que a gente precisa transpor é uma barreira de mindset. Assim, e a gente precisa ajudar os líderes e as equipes e as pessoas em geral a realmente se reprogramarem, assim, olharem para as coisas de um jeito diferente. Eu tenho um livro que sempre me ajuda nesse sentido, quando eu preciso ajudar a equipe a evoluir, que é um livro que se chama Mindset, Carol Dweck. que é da Carol, que fala sobre isso, fala sobre como na nossa vida a gente, por N motivos, acaba criando algumas crenças limitantes, né? A gente acaba adotando um fixed mindset, a ideia, né, fixa de que as coisas são de determinado jeito, que a gente é bom em uma coisa e não é bom em outra e tal. E como no mundo de hoje, né, as empresas que vão ser virtuosas e os profissionais que tendem a ter maior sucesso vão ser aqueles que têm um outro tipo de mindset, né, que é esse growth mindset, né, que é um mindset onde você está sempre aberto ao novo, você está aberto à ideia de aprender o tempo todo, você consegue, você é capaz de aprender o que você quiser se você tem essa intencionalidade, essa intenção e se jogar nessa direção, enfim. Então, eu vou ficar com essa dica de leitura, assim, ó, e para mim foi muito legal conhecer, porque eu conheci na escola dos meus filhos, e desde então eu uso para caramba, e eu vou ficar com essa dica aí de leitura para todo mundo. Eu lembrei de mais um, dá tempo de colocar mais uma sugestão? Pense de Novo, do Adam Grant. Foi recente, eu terminei de ler, acho que tem umas 2 semanas. Adoro o Adam Grant, ele é um psicólogo organizacional, assim, que está fazendo hoje um trabalho incrível. Ele é super jovem, ele tem acho que 42 anos, e é um cara brilhante, assim. Eu adoro todas as ideias dele. Acho que não tem uma semana que eu não reposte algum daquelas frases que ele coloca no LinkedIn, no Instagram. São sempre muito profundas e muito inteligentes. E o Pense de Novo é sobre isso. Acho que você vai gostar, João. Ele vai mais ou menos nessa linha, de que a gente precisa se questionar o tempo todo e nunca tomar as nossas verdades, né, como eternas. Então, é um livro bem bacana, facílimo de ler, levinho, gostoso. Enfim. Incrível. Não, gente, assim, de verdade, acho que sem palavras para agradecer vocês dois, acho que muitos insights, muitas ideias legais, a gente conseguiu ir para lados que a gente nem imaginava hoje, né, Lu? E eu acho que abrir um pouco a cabeça para tudo isso que está vindo, que às vezes a gente se fecha e vendo experiências reais, vendo muita coisa que está acontecendo lá fora, a gente pensa, legal, como que a gente dá o próximo passo? Eu acho que e como a gente se abre para caminhar um pouco em direção ao desconhecido, com um método, de maneira estruturada, e sabendo onde a gente quer chegar. Então, muito, muito obrigado mesmo. Imagina, foi um super prazer. Aprendi muito aqui com o Jean. Fiquei super encantada com a história da Winnie, com o carisma dele, né? Ele tem um super carisma, assim. E acho que o recado final é esse, assim, para as empresas não terem medo, ouvirem seus funcionários, não subestimarem essa revolução. Acho que esse é o meu principal recado aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Não subestimem e aproveitar essa oportunidade que pode ser única para todos nós, assim, de reinventar o futuro do trabalho e viver muito melhor, muito mais feliz. Perfeito. Também, obrigado pelo convite. Também, sim, aprendi um montão, André. Depois quero contato aí para a gente seguir essa conversa. Também, fiquei encantada. Achei um barato o que você está fazendo aí. É uma empresa, você está fazendo uma coisa pioneira no Brasil, né? E já com um track record, né? Não é que você está começando, você já está fazendo isso. Então, acho que a gente depois tem que trocar umas figurinhas para levar esse conteúdo também lá na Oxygen. Bom, prazer. E obrigado, gente. Sempre, assim, acho que muito do papel de todos nós, né? Assim,
estamos no meio dessa revolução e mudança. Acho que é primeiro buscar fazer melhor, buscar evoluir as coisas, buscar usar essa oportunidade que nos foi dada para, né, deixar algum legado positivo. Assim. Então, assim, obrigado novamente pelo convite. Mais uma vez, espero que esse experimento que a gente está fazendo aqui dê certo, sirva de exemplo, inspire outros líderes a buscar a evolução. E contem com a gente, estamos aí à disposição. Muito bom, gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado mesmo. E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuína.org e não perca os próximos episódios. O Papo Cajuína é uma realização da Caju, da Matraca Records e da Tuque Filmes.